Muito boa noite, boa tarde ou bom dia, queridos amigos e seguidores. Sejam bem-vindos aqui aos nossos canais Espiritismo JG e Página Espírita em Kardec, em que às sextas-feiras sempre vamos fazendo, a esta hora, independentemente do local deste maravilhoso planeta onde se encontrem. Para uns será, quem estiver aqui em Portugal e em tempo real nos seguir, serão as 9 da noite. No Brasil, neste momento, são as 6 da tarde. Quando mudar a hora aqui em Portugal, serão as 5 da tarde. Em Espanha, serão as 10 da noite. Enfim, mas pronto, mesmo para aqueles que nos vejam só em diferido mais tarde, bom dia, boa tarde ou boa noite, queridos amigos. Hoje vamos refletir sobre este tema que aqui vamos passar em baixo, uma nova consciência. Vamos fazer uma análise histórica da evolução da filosofia e da ciência espírita desde Kardec até aos nossos dias, e aí ter-nos escolhido este título de uma nova consciência. Hoje, a consciência sobre a doutrina espírita enquanto filosofia e ciência já acolhe outras perspectivas, outras características típicas dos tempos modernos em que vivemos, e é o natural andamento de qualquer filosofia e ciência, a que não escapa o espiritismo também. Mas isso a seu tempo. Para já ia desafiar o nosso querido amigo Eric para dar início aos nossos trabalhos e começarmos, como sempre, com uma conversa com Deus. Eric? Excelente, muito obrigado, João, muito obrigado a todos. Então vamos à pressa. Deus envie para nos auxiliar essa noite os bons espíritos, que os bons espíritos possam nos auxiliar com seus bons conselhos, que os bons espíritos possam nos intuir, nos direcionar, que o nosso anjo da guarda, espírito protetor, que tem a missão de velar por nós nessa existência, possa nos encaminhar na senda do progresso. Além dos espíritos familiares que circulam ao nosso redor, nos intuindo. Que possamos progredir cada vez mais moral e intelectualmente em direção a Deus, a causa primeira de todas as coisas, a inteligência suprema. Que possamos cultivar a fé, mas não a fé cega, mas a fé racional, que nos faz ter a inteligência perfeita das coisas que cremos. Que possamos estudar cada vez mais esse Consolador prometido pelo Cristo Jesus, que nos ensinou a caridade, da benevolência, da indulgência, do perdão das ofensas. Que possamos tirar dos nossos corações as mágoas, os rancores. Que aprendamos a dar outra face, sabendo do estágio do mundo em que vivemos. Que possamos ficar em paz essa noite. Que Jesus esteja conosco hoje, agora e sempre. Assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, querido Eric, por esta linda forma de começarmos os nossos trabalhos. E agora, imbuídos destas boas energias que o Eric nos soube comunicar, estamos, pois, em melhores condições para tranquilamente
meditarmos e refletirmos sobre esta nova consciência que os tempos modernos, característicos do progresso intelectual e moral alcançado desde Kardec até hoje, nos sugere. Por falar em progresso, em boa verdade, o progresso é, como dizia um escritor francês contemporâneo, não é bem contemporâneo de Kardec, nasceu passado 2 ou 3 anos depois de Kardec ter falecido, ter desencarnado, Marcel Proust, diz ele isto que aqui vemos. Le vrai voyage de découverte n'est pas de voir de nouvelles terres, mais plutôt voir avec d'autres yeux. Realmente não deixa de ter razão. Logicamente, faz sentido que a verdadeira viagem da descoberta, muito em particular nestes dias em que vivemos, com grandes avanços intelectuais e tecnológicos relativos, comparados com o que existia há 100 anos ou há 200 anos atrás, na realidade nós já não estamos a descobrir propriamente novas terras. O nosso conhecimento intelectual já não está no tempo da Idade Média, em que se andava a descobrir continentes e países, novos países. Já conhecemos os planetas do nosso sistema solar, enfim. Mas o que é que está a acontecer? Está a acontecer com a nossa maior capacidade intelectual. Nós estamos a conseguir ir ver detalhes que não víamos, com maior resolução. E, naturalmente, como o progresso moral só ocorre depois do intelectual, ao evoluirmos intelectualmente, isso vai despolutar novas visões de bem proceder, mas justificadas, que é isso que se sujeita e requer o Espiritismo, porque é na realidade uma filosofia. Assim nasceu, assim o será. Como filosofia, o Espiritismo justifica todas as crenças que tem. E claro, aquelas que ainda pode dar um passo mais adiante, olhando para essas velhas terras, que filosoficamente podemos chegar a todas pela razão, mas de uma forma, algumas delas já se pode chegar com a comprovação, ele vai para a ciência, como uma ciência especial, uma ciência de observação, como já veremos, mas não deixa de ser uma ciência. Pela comprovação dos fenómenos, da leitura dos fenómenos, da leitura das leis, da dedução das leis que regem determinados fenómenos, nomeadamente aqueles que nos ligam a outras dimensões espirituais, através da mediunidade, por exemplo. Mas de toda essa investigação, quer aquela que só se pode ficar pela justificação racional, quer aquela que, para além da justificação racional, pode ir mais adiante e ser comprovada, daí sempre resultará, como resultava no tempo de Kardec, que são indicações de bem proceder para o homem, para que o homem possa evoluir mais rapidamente. Que, à data de hoje, na nossa forma de ver as velhas terras filosóficas, hoje se chama ética, que é filosofia moral, que foi sempre o Espiritismo. Kardec o diz logo nesta obra de iniciação. O que é o Espiritismo? Uma das 11 obras em termos de títulos da codificação fundamental, e é uma das de iniciação. Nela estão inseridas as duas únicas definições que Kardec nos deixou de Espiritismo. A primeira é esta que aqui vemos, e cá vemos Kardec definindo o Espiritismo como simultaneamente com uma vertente científica de observação e uma vertente filosófica ligada, tanto à razão, à racionalização, à justificação das crenças. E ele diz que, no âmbito científico, no âmbito da capacidade de comprovar, ler as leis gerais e universais que regem determinados fenómenos, fundamentalmente ele dedica-se à investigação das relações que se estabelecem entre nós e os espíritos e aprender disso. Aprender pela confirmação das opiniões dos espíritos,
o que é que sucede além da morte, qual é a relação que estabelece entre a forma como nós vivemos uma encarnação e o que colhemos na erraticidade. Portanto, utilizando um método muito particular, que já recapitularemos, que é o controle universal do ensino dos espíritos. Mas de toda esta investigação, quer esta comprovável, quer a outra só justificável, porque alguma há que é só justificável, como veremos, resultará sempre, como objetivo final, é a dedução das consequências morais. Mas como é filosofia, são consequências morais que têm que ser justificadas. Tem que se dizer, o Espiritismo compromete-se a dizer porque é que é bem, porque é que é mal em determinado momento, determinada orientação. E isso, à data de hoje, é ética, numa evolução que houve da filosofia de Kardec ao nosso tempo. Uma outra definição que Kardec nos deixa, e é a segunda e última, não há mais definições deixadas pelo codificador sobre o Espiritismo, é esta que aqui está, muito mais centrada nas questões científicas, dizendo que é a ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Olhando para estas velhas terras, as duas únicas definições que Kardec nos deixou já há mais de 160 anos, com novos olhos, com os olhos de hoje, da evolução da filosofia, com a compartimentação em outras áreas, nomeadamente a filosofia moral a que se referia Kardec, e ele acaba por definir quase no final da vida dele, na Revista Espírita de 1868, num artigo que estudamos esta terça-feira também, num programa que fizemos aqui nos nossos canais, ele fala do Espiritismo como sendo uma filosofia moral. Portanto, então nós poderíamos compor ou recompor aquelas definições de Kardec, apenas juntando-lhe esta particularidade os novos olhos com que se vê a filosofia moral, que hoje chamamos ética. Então poderíamos ajustar a definição para é uma filosofia de base científica e consequências ético-morais. Esta seria a diferença, mas é apenas uma diferença de texto, apenas para usar melhores termos, uma vez que houve uma evolução na linguagem, e ao se ter aberto este ramo da filosofia, da filosofia moral como sendo ética, portanto, é, em boa verdade, melhor redefini-lo como consequências ético-morais, que tem por objeto o quê? Aquilo que já vinha de trás. A investigação da natureza, da origem e destino dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal. Olhando para as velhas terras com novos olhos, como dizia Marcel Proust. Também uma outra questão que convém ter claro, porque houve ao longo do tempo alguns enganos, algumas interpretações erróneas. É a questão da origem da palavra espiritismo. Esta palavra espiritismo não foi criada por Kardec. Não foi Kardec o primeiro a falar neste termo. E é simples comprovar, como científicos que devemos ser, os espíritas, aquilo que afirmarmos temos que comprovar. No mínimo justificar, mas se for possível comprovar, e aqui consegue-se comprovar. Socorrendo das tecnologias de hoje, da internet, dos motores de busca de obras literárias, não é do Sr. Google. O Sr. Google sabe muita coisa, mas não sabe tudo. Mas há motores de busca específicos, especializados em busca de obras, e nomeadamente obras em inglês. Esta aqui, Making of American Books, neste site, que aqui vem, podeis procurar por vocês na internet, é um site especializado em pesquisa de obras em inglês. Ora bem, se nós colocarmos para pesquisa o termo Spiritism, que é a palavra em inglês, em obras antes de 1855, e porquê 55? Porque Kardec só ouve falar das mesas agentes em 54, em 55 é que vai à sua primeira reunião mediúnica, e só em 57 é que sai o Livro dos Espíritos. Portanto, então quer dizer que em 55 Kardec nem sabia o que é que era, o que é que ia criar, não sabia o que era isto. Portanto, mas se nós encontrarmos obras que já refiram essa palavra antes, então fica demonstrado
sem margem para dúvida, que o termo não é dele. E é verdade. O computador, o motor de busca, nos devolverá pelo menos 3 distintos autores, com 3 obras distintas e com várias repetições deste termo nelas. Por exemplo, o primeiro é uma obra de Andrew Jackson Davis, um indivíduo que estudou as questões espiritualistas em inglês, The Great Harmonia, e vemos uma vez referido a palavra espiritismo. É uma obra de 61. De 50, 1850. É uma reedição em 61. Mas logo em 1850 nós encontramos uma menção de espiritismo. Um ou outro autor, Orestes Augustus Bronson, com a obra O Espírito Batedor, Spirit Rapper, em 54, é uma obra que sai em 54, portanto, Kardec, só nesse ano é que eu falo das mesas girantes, portanto, o espiritismo estava a leste, digamos assim, há uma referência Spiritism. E por último, nesta obra de Leonard Marsh, aqui, com o título de Apocastasis, aqui nada mais, nada menos do que 10 vezes vemos a palavra espiritismo, e é uma obra também de 1854. Então, clarificando a César o que é de César, clarificando, não foi Kardec quem criou o termo, o que ele fez foi um neologismo, tão só. Isto é, pegou numa palavra que já existia, tinha uma conceituação muito mais ligada à religião espiritualista inglesa, que teve origem também nos fenómenos de Hydesville. Portanto, e ele pegou nesse termo e de uma forma muito honesta, tão honesta quanto resistir a colocar-lhe na transição para uma língua latina, como era o francês, colocar-lhe uma vogal antes, portanto, mas colocou-lhe só um E final. Reparai, o termo que Kardec cunhou foi spiritisme, com um E final. Resistiu à tentação de pôr um E inicial. Quando nós traduzimos para português, pomos um E antes do S e um O no final, espiritismo, não é verdade? Portanto, então, em boa verdade, a César o que é de César, espiritismo é um neologismo. Sim, o neologismo foi criado por Kardec, a palavra não foi. Kardec é que apropriou e então deu-lhe um novo conceito adequado a esta filosofia e esta ciência que ele ia desenvolvendo. Ora, dissemos, e foi escrito por Kardec, e continuou, assim sendo, foi ele quem definiu esta filosofia e esta ciência, que era filosofia. Bom, muito bem. Então vamos olhar para o espiritismo. Porque é que é filosofia? Porque é que continua a ser filosofia? Que características tem? E quais são, afinal, os conceitos filosóficos que ele entende? E quais deles é que apenas continuam a ter natureza filosófica? Isto é, continuam exclusivamente a ser possíveis de endereçar pela razão, pela justificação, como crença que se tem. E isso leva-nos a nós olharmos para a diferença entre realidade e verdade, olhar para o espiritismo, para as suas características que o conformam como filosofia, e depois, então, os conceitos filosóficos. Comecemos por olhar para a diferença entre realidade e verdade, que está na gênese, está na natureza da filosofia. Platão, tido como o pai da filosofia, dizia que a filosofia era o amor ao saber. E depois ele dizia que o saber é a busca do conhecimento. Bom, então dizia ele, o conhecimento é a busca contínua da verdade. Isto é, a verdade absoluta não existe para o homem. Reparei porquê. Porque ao homem falta-lhe perfeição para a entender. Nenhum homem se pode advogar da verdade absoluta. Só Deus. Nós olhamos para a realidade e podemos entender a realidade como sendo a verdade absoluta. Nós olhamos para ela segundo um prisma, a que nós chamamos verdade. Segundo uma versão, a que nós chamamos verdade. Mas a absoluta, não. Nós não conseguimos.
É inconcebível. E queres ver um exemplo muito prático que demonstra isso? Olhai para este pequeno vídeo, que é uma composição gráfica com destroços de um carro que existe no Museu do Norte de África. Reparem. Ora, é muito interessante, não é? Mas reparai, para nós que sabíamos que estava ali aquela janela e queremos levar uma recordação para casa e mostrar o que é que nós vimos no museu, achamos interessante poder-se fazer um alinhamento daqueles destroços daquele carro do carteiro que até bem alinhado dá a sua cara. Bom, é uma verdade, não é? A verdade há, tiramos uma fotografia, é verdade que pode-se ver aquela composição gráfica desta maneira. Mas imaginemos que alguém não tinha tanto tempo quanto nós, mas também quis visitar o museu e olhou rapidamente para aquilo. Está ali um amontoado de coisas, não entendo bem o que é, aquilo parecem os destroços de um carro. Enfim, mas deixa tirar uma fotografia para mostrar em casa. Pode ser que alguém ache piada aquilo. Ok. E tirou esta fotografia. Também é verdade, não é? É verdade bem. E nós, que até tínhamos mais tempo e temos um telemóvel, um celular com uma câmara de vídeo, fizemos aquele vídeo que até inclui a verdade A e a verdade B. Mas ainda assim, não é a verdade absoluta. Porque, embora já englobando a verdade da A e B, é uma melhor verdade, é uma melhor versão da verdade. Então, mas se nós fôssemos filmar por cima, e se nós fôssemos filmar de trás, quantos outros detalhes nós iríamos descobrir que compõem aquela realidade? Então, nós estamos condenados a ver a realidade, ou a verdade absoluta, sob uma versão dela, a que chamamos verdade. Portanto, a verdade é tão só uma versão da realidade. Ora bem, sendo que a verdade absoluta ou a realidade seria a perfeição, porque é uma obra de Deus, e a obra de Deus é perfeita, se Deus é perfeito. Deus é a perfeição e o homem está muito longe de o entender. Portanto, nós, nem as próprias nossas obras, aquela composição gráfica é feita pelo homem. Mas mesmo assim, mesmo o seu autor, se calhar não consegue absorver todas as coisas que aquilo tinha, mas arranjou uma orientação. E os transeuntes, muito menos ainda, veem aquilo com uma versão mais ligeira. Portanto, a filosofia, que é exatamente justificar uma crença, a gente olha para um transformador, fica com uma crença, por exemplo, se Deus existe, se a reencarnação existe, e tenta justificar, nós estamos a ver aquela realidade segundo os nossos olhos. Portanto, a filosofia não pode trabalhar com a verdade, mas apenas com a busca contínua dela. Por isso ela progride. Por isso é que dizia Marcel Proust que a verdadeira viagem da descoberta não é propriamente hoje em dia, e à medida que vamos tendo um desenvolvimento intelectual maior, não é já descobrir novas terras, mas é antes olhar para as velhas terras com novos olhos. Por isso é que é a busca contínua do conhecimento, como dizia Platão. Já que o homem não consegue apreender a verdade absoluta nem a realidade. Então vai tendo leituras melhores. Então, se assim é, e se o Espiritismo é filosofia, então o Espiritismo não trabalha com a verdade, mas apenas com o conhecimento. E desta dinâmica de trocar uma verdade velha por uma melhor, deu Kardec sobeja as comprovações. Pensai só no número de vezes que Kardec reviu as suas obras. A começar no Livro dos Espíritos 16 vezes. Se fosse uma obra perfeita, se fosse a verdade absoluta, só ficava com a primeira edição, não é? Não, mas ele fez 16. E todas as suas obras fundamentais foram revistas, com exceção de uma, por motivos naturais, que é a Viagem do Espírito de 1862, porque é o relato de uma viagem. Ou aconteceu ou não aconteceu. Mas todas as outras que têm conceitos de natureza filosófica e científica foram todas revistas. Então, o Espiritismo não trabalha também com a verdade. Vai de verdade em verdade. Daí que é progressivo. Daí que nós temos que olhar
e acompanhar e contribuir para que esta filosofia se vá ajustando aos tempos modernos, de que possamos adquirir uma nova consciência. Olhemos porque é que é filosofia, continua a ser nos tempos de hoje, e que é filosofia moral aos momentos de hoje, é filosofia moral, que é sinónimo de ética, como vimos, uma vez que é um dos novos ramos da filosofia de Kardec para cá. Olhemos para as razões por que chamamos filosofia. Foi em 1854 que pela primeira vez ouvi falar das mesas girantes. O fato não me pareceu radicalmente impossível. O fluido magnético, que é uma espécie de eletricidade, pode perfeitamente atuar sobre corpos inertes e fazer que eles se movam. Toque, 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 toque. Pelas batidas as paredes falaram. E na Europa até as mesas giraram pra lá e pra cá. Apontando as letras do alfabeto, ora no chão, ora no alto, no teto, formando frases, respondendo às questões. Quem é que estava por trás disso? Alguém se preocupou com isso e começou as suas investigações. E descobriu que aquele jeito esquisito foi a maneira que então os espíritos usaram pra chamar sua atenção. E foi assim que Allan Kardec observou como é que tudo acontece no intercâmbio entre nós e o além. Desenvolveu aquela nova ciência com muito estudo, muitas experiências. Agora pela voz, pela caneta, não é preciso mais usar a prancheta, pois até mesmo pela intuição, nossos amigos espirituais sempre nos trazem as lições de paz, saudade, incentivo e muito mais. Muito mais. Estão a ver, queridos amigos, a lógica da busca da verdade, a busca contínua da verdade. Kardec, de início, quando ouviu falar das mesas girantes, ele admitia que, raciocinando com a sua razão, admitia que o magnetismo poderia provocar aqueles fenómenos, mas que teria uma natureza aleatória, mas, dada a sua natureza predeterminada, a aparência de que havia uma finalidade para aqueles movimentos das mesas, para aqueles golpes, para construir uma mensagem, isso é um ato inteligente, então, se é um ato inteligente, de trás tem que haver uma inteligência. Estamos a filosofar. Kardec estava a filosofar. Portanto, estão a ver porque é que é uma filosofia? Porque busca justificar a crença que se tem por verdadeira. E ele tinha pelo menos ali duas crenças. Podia ser o magnetismo, poderiam ser os espíritos, seres inteligentes invisíveis. E acaba depois pela comprovação determinar que são os espíritos, já que os fenómenos, a maioria, ele conseguia comprovar que havia comunicações através daquela maneira. Ora, isso o magnetismo não consegue garantir. Sozinho, por si, não consegue garantir. Então, sendo uma filosofia, quais são as bases filosóficas que o espiritismo estuda? Começou por estudar e continua estudando. Bom, nós, de novo, já vimos que
a verdade é apenas uma versão da realidade. E a realidade é desconhecida para todos. Contudo, se nós formos, por exemplo, à Wikipédia, se formos à Wikipédia portuguesa, nós poderemos lá encontrar como bases filosóficas que o Espiritismo estuda 19. Estão elencadas 19. Mas se tiverem a paciência de ir pesquisar na Wikipédia espanhola, já vão ver uma redução para 12. A maioria de nós, para os nossos estudos, os nossos centros espíritas, dessas 12 ainda reduz para estas 5 que aqui estão. Bom, é a nossa verdade. O homem necessita, não conseguindo apreender tudo, fica muito complexo o sistema, escolhe uma parte desse todo, um sistema, com os elementos que ele considera mais importantes para a investigação que tem em curso e em função dos conhecimentos que tem. E este é suficiente para a análise que queremos hoje fazer. A existência de um Deus único, uma base filosófica maior, a existência do espírito, da comunicabilidade dos espíritos, da reencarnação e da pluralidade dos mundos. Destas 5, esta, a de Deus, só tem validade só tem natureza filosófica, nasceu assim e só continuará a ter. Não é possível que Deus venha a ter natureza científica. E já vamos justificar porquê. Porque Deus, só lá conseguimos chegar pela razão. Onde é que está Deus para nós o experimentarmos, comprovarmos, levarmos a um laboratório, comparar com outra realidade se ela é única? Estão a ver? Não conseguimos. Já das outras, espírito, comunicabilidade dos espíritos, reencarnação e pluralidade dos mundos, sim. Já Kardec lhe conseguia dar natureza científica pelo controle universal de ensino dos espíritos, uma técnica particular desta ciência da observação, e já veremos porquê, mas de Deus apenas conseguiu dar-lhe validade filosófica, só pela razão. E porquê isso? Reparai, este filme nos ensina. O Espiritismo tem na existência de Deus o seu princípio maior. Deus é eterno, imaterial, imutável, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Este é o melhor conceito que a nossa limitada inteligência pode fazer daquele que criou o universo. Ao longo das últimas décadas, os cientistas de todo o mundo têm vindo a fazer descobertas que claramente apontam para a existência de um criador inteligente responsável pela concepção de todo o universo. Muitos acreditam que a totalidade do universo é obra do acaso, veio do nada. Mas se meditarmos com seriedade, o nada não poderia criar o universo, já que o nada apenas produz nada. Qualquer coisa que começa a existir tem que ter uma causa. Bem, amigos, nós só podemos deduzir pela lei da causa e efeito que presida à elaboração de toda e qualquer ciência e a montante filosofia como produto humano. E o Espiritismo é uma filosofia e uma ciência de produto humano, de seres encarnados e desencarnados em vários estados de adiantamento, mas é produzido por eles. Deus não escolheu ninguém para lhe dar a verdade absoluta, ninguém. Quer que nós cheguemos a ele. Portanto, e nós chegamos à conclusão que entender a Deus só conseguimos perceber que ele tem que existir. Ele tem que existir sem conseguirmos vê-lo, sem conseguir tocar nele, porque a todo efeito tem que corresponder uma causa. E quando nós começamos a remontar de um efeito à procura da primeira causa, verificamos que essa primeira causa por si já é efeito de uma causa anterior e assim sucessivamente. E se continuarmos nesta linha de ação, vamos chegar a uma causa primeira, chamemos-lhe o nome que nós quisermos chamar. Deus, Alá, arquiteto, o que a gente quiser, mas tem que existir. Tem que existir.
Estão a ver a incapacidade do homem para... Como é que pode a natureza científica, como é que pode explicar como é que Deus funciona se não o conhece? E a ciência caracteriza-se por comprovar. Comprovar é comparar, experimentar, ler as leis gerais e universais que o regem. Não conseguimos com este tipo de ente. Por isso, tal como no tempo de Kardec, esta antiga verdade continua a ter apenas natureza filosófica. E assim é nos tempos modernos. Mas, no âmbito científico, se bem que Kardec já dava natureza científica às outras bases filosóficas, hoje, com o adiantamento das outras ciências gêmeas do Espiritismo, irmãs do Espiritismo, porque todas visam compreender a lei divina, e tudo é obra de Deus, já hoje temos outras evidências mais tangíveis. Mas falar de ciência é falarmos do método científico. No tempo de Kardec, este termo não existia tal e qual, tão dissecado, tão detalhado como iremos agora consultar, mas já Kardec seguia essa lógica. Portanto, o método científico é o crivo por que passa qualquer conhecimento, que tem que nascer filosófico, nasce sempre pela razão. Todo conhecimento científico nasce filosófico primeiro. Mas depois, aqueles que conseguem passar pelo método científico dão origem à ciência. E então vamos recapitular o que é o método científico à data de hoje. Vamos olhar as nuances que já Kardec sujeitava na sua investigação a todo o conhecimento que obtinha, vindo dos espíritos, e depois vamos olhar para aquelas 4 evidências científicas, vamos-lhe associar o que o mundo moderno nos traz hoje, validando aquilo que Kardec só conseguia validar através do controle universal do ensino dos espíritos. Olhemos, pois, para o método científico. O método científico é este processo que aqui está. É esta sequência de passos que aqui encontramos. Começamos por observar um fenómeno, fazer perguntas para o caracterizar melhor e levantar justificações. Ou hipótese, primeiro, pequeno, tese, justificação. A tal crença verdadeira justificada. A justificação da crença que se tem por verdadeira. Aquela observação que não podemos negar. Por exemplo, Kardec, a respeito da comunicabilidade dos espíritos, ele observava as mesas girantes, observava os golpes que se produziam, aquela medida de todos os efeitos físicos, e ele ia verificando que, enquanto umas eram aleatórias, havia outras que até tinham de trás uma mensagem, tinham um código. Então, isso era um ato inteligente. Então, se era um ato inteligente, justificando essa crença possível, então deve ser um espírito. Se eu não o vejo, é um espírito. Portanto, em boa verdade, ele teria levantado 2 hipóteses para justificar aquele fenómeno. Nesta primeira fase, só está envolvida a nossa razão. Só está envolvida a filosofia. Embora estamos já no método científico, mas os 3 passos primeiros do método científico são absolutamente filosóficos. Depois de termos justificações possíveis, crenças verdadeiras justificadas para aqueles fenómenos, então sim, podemos passar para a subfase científica propriamente dita do método, que é sujeitarmos essas hipóteses à experimentação, retirarmos conclusões, ver qual delas melhor explica o fenómeno observado, eventualmente dispensar alguma que não sirva, eventualmente retocar alguma, para que a melhor ascenda a tese de hipótese, passe a tese. E fazemos a documentação, digamos que é a lei geral e universal, que nós conseguimos apurar com o conhecimento que temos naquela altura, que melhor explica aquele fenómeno. Mas sem nada ter de absoluto. Já que novas descobertas podem existir, portanto, novos olhares sobre as velhas terras, como dizia Marcelo Proust, pode existir. Então, temos de estar sempre disponíveis para retomar de novo o processo, novas perguntas e seguir aprendendo. Ora, esta fase chamou Aristóteles, que era um discípulo de Platão,
chamou Aristóteles da crença verdadeira justificada e comprovada. E é esta a primeira definição formal que se conhece de ciência, que é a crença verdadeira justificada, que é filosofia, mas com um passo mais à frente de segurança, que é a comprovação comprovada. Isto é ciência. Por isso é que a ciência é todo o conhecimento que, tendo nascido filosófico, consegue passar completamente por este método. Deus, por exemplo, já estão a ver que não consegue passar para a experimentação, porque nós não conseguimos deduzir como é que ele funciona. Nós não conseguimos comparar, não conseguimos estar a ensaiá-lo, pô-lo às nossas ordens para fazer o que a gente quer, para deduzir as suas leis gerais e universais. Por isso é que só tem natureza filosófica. Já quanto às outras bases, sim, é possível verificar-se isso. Kardec, no tempo dele, limitado como estava apenas ao controle universal do ensino dos espíritos, ele utilizava exatamente a mediunidade como ferramenta e como processo para essas observações através da luneta mediúnica, o controle universal do ensino dos espíritos. Por isso é que ela é uma ciência de observação. As ciências de observação caracterizam-se por estarem dependentes de um método indireto de colherem os seus dados. Isto é, tomando uma ciência vulgar, conhecida de todos, a astronomia. A astronomia, para obter os seus dados, a sua informação, tem que se socorrer de um método indireto de observação, não é? Apontar uma luneta óptica na Terra, aponto uma luneta óptica, vejo passar um corpo celeste, um cometa ou o que seja, e faço uma observação disso. Vejo as coordenadas, vejo as características deste corpo celeste, etc. E esta primeira observação, que é um método indireto, eu não consigo trazer o cometa para aqui, para o ensaiar aqui num laboratório, portanto, estou dependente da observação. Muito bem. Esta primeira observação não tem validade científica ainda. Para que ela tenha validade científica, ela é só a minha verdade, é a minha versão da realidade. Estão a ver? Eu olhei para o cometa é a realidade e eu vi, se calhar só vi na cauda dele, se calhar só vi uma parte que estava voltada para mim, para onde eu estava a observar no lugar da Terra, etc. Bom, muito bem. E eu faço uma leitura daquilo, imito a minha verdade. Para ter validade científica, as ciências de observação obrigam-se a que sejam validadas as primeiras observações do astrónomo. Isto é, como astrónomo eu devo publicitar aquelas coordenadas, as características do corpo celeste que eu observei, e qualquer astrónomo ao redor da Terra, esteja onde estiver, poder apontar também a sua luneta e colher ele a sua verdade, tentando validar a minha. Quantos mais coincidirem na minha verdade, maior validade científica terá a minha verdade. Ora bem, é assim que se dá a natureza científica às ciências de observação. Mas reparem, ainda dentro da astronomia, eu estou a observar esse cometa a partir daqui da crosta terrestre. Então, com uma luneta óptica, os raios vão ser perturbados, os raios visuais vão ser perturbados pela atmosfera, certo? Muito bem. E eu vou ler uma determinada verdade. Mas agora imaginai que, e nós estamos a observar já isso, imaginai que conseguimos projetar um telescópio para a órbita terrestre, onde já não há perturbação da atmosfera, como por exemplo o telescópio Hubble. Ok? Podem imaginar as melhores verdades que ele tira a respeito do mesmo cometa. Coisas que a gente não conseguiria observar daqui. Lá está. A verdadeira viagem da descoberta não é descobrir novas terras, mas vê-la com novos olhos. Então, como ciência, ela tem que estar disponível para trocar a velha verdade, aquela que só observava pela Terra, era uma visão limitada, uma verdade limitada, por outra melhor, mais detalhada, sem ser absoluta só Deus. A mesma coisa acontece na ciência da observação do espiritismo. Ela é de observação também porque está dependente da observação que se pode fazer do mundo espiritual, através do quê? Qual é que é a luneta do espiritismo? É a mediunidade, é a luneta mediúnica. Através da luneta mediúnica a gente espreita o mundo espiritual. Como não conseguimos trazer nenhum espírito do mundo espiritual para o mundo encarnado, para meter num laboratório e andar a ensaiá-lo a nosso belo prazer, nós estamos como um astrónomo, dependente do que observamos. Ora, através do médium. Então, a primeira mensagem que vem
através do médium, tem o mesmo valor, em termos científicos, que a primeira observação do astrónomo. Isto é, não é ciência. Não tem natureza científica. Não quer dizer que não seja verdade. É a verdade daquele espírito. Ou, ainda pode ser, um bocadinho mais complicado nesta ciência da observação, é que pode ser daquele médium só. Porque pode haver animismo. Ou melhor, pode haver exagerado animismo, já que toda a mediunidade tem uma componente anímica. Não há mediunidades perfeitas. Todas têm. Portanto, são os melhores aqueles que menos parte de si introduzem nas mensagens que recebe, que é com quase exatas aquelas que vêm do espírito comunicador. Portanto, então nós, ao recebermos a primeira mensagem, a primeira coisa que a gente ainda tem que fazer, se aquela passa depois no crivo da nossa razão, a gente quer seguir para a investigação com ela, nós temos que mudar de média e evocar o mesmo espírito. Para quê? Para despistar animismo exagerado de qualquer um dos médiuns. Se evocado aquele espírito através do segundo médium, o conteúdo da mensagem for similar, ok, muito bem. Não houve animismo significativo, ok, podemos continuar. Mas se ela não for coincidente, então espera, então há animismo ou do primeiro ou do segundo médium. É melhor esquecemos aqueles médiuns, ou pelo menos retomamos as sessões com outros espíritos para não haver confusão. Mas vamos imaginar que sim, está apurado que através do segundo médium diz o mesmo conteúdo do primeiro. Então agora vamos evocar outros espíritos através daquele médium e trocar de médios evocando outros, por forma a colher mais opiniões dos espíritos, dos habitantes desse mundo que queremos investigar. Quantos mais confirmarem a primeira mensagem que recebemos, maior validade científica terá. Sendo que tampouco tem caráter universal, caráter de tese para todo o sempre, de verdade absoluta é impossível. Porque, para já, são produzidos por inteligências imperfeitas. Os espíritos também são inteligências imperfeitas como nós, tal e qual. São espíritos como nós. Agora, mas perfeitíveis. Portanto, em determinado momento, aquela é a melhor verdade. Mas amanhã podemos conseguir escutar um espírito mais avançado, e o mundo espiritual também avança, e trazermos outra opinião. E então, melhor, então temos que avançar. É como pôr o telescópio fora da órbita, deixar estar perturbado pela atmosfera. Portanto, o espiritismo é uma ciência que usa, como ciência da observação, usa uma técnica especial que é a dito controle universal do ensino dos espíritos, que Kardec o define muito bem na introdução desta obra fundamental do espiritismo, Evangelho segundo o Espiritismo. Logo na introdução, explica que o controle universal do ensino dos espíritos tem duas fases muito importantes. Primeira tem que passar no crivo do investigador, de quem escuta a mensagem, do dialogador, ou do médium se estiver sozinho, pronto. Tem que passar no crivo da sua razão, isto é, tem que fazer sentido. Se não fizer sentido, não vale a pena. Não vale a pena, não vai pôr a investigar uma tonteria, não é? Mas faz sentido, é uma coisa diferente, é uma coisa nova, pode ter cabimento. Muito bem. Então, depois, a seguir, vamos por esse processo. Mudamos de médio, evocamos o mesmo espírito, depois vamos evocando outros espíritos, mudando também de médio, para validar aquela mensagem. Isso é o controle universal dos espíritos, buscando que, pelo menos, todo e qualquer conhecimento, porque nasce filosófico, tenha a segurança da razão. E ele próprio também diz isto no Evangelho segundo o Espiritismo. Se forem ao capítulo 19, Entre as Portas-Montanhas, no parágrafo 7, está lá uma frase que mostra o caráter filosófico puro do Espiritismo, que é: fé inabalável é tão somente aquela que pode fazer frente à razão em qualquer idade da humanidade. Ora, isto é filosofia. Por isso, o Espiritismo é filosofia. Mas quando nós vamos para o laboratório espírita, e socorrendo-nos de outra obra fundamental do Espiritismo, esta de natureza essencialmente científica, o Livro dos Médiuns, porque contém as leis gerais e universais das várias capacidades mediúnicas de então, Kardec hoje já há outras também, mas as de então. Se nós formos à segunda parte, ao capítulo 20, da influência moral dos médiuns, neste capítulo, há lá um item, o 230, que contém uma mensagem de um espírito elevado, nome Iraste, que diz assim: melhor é repelir 10 verdades do que crer numa mentira ou teoria errónea.
Soa-vos isto à pressão que o cientista espírita, e o das outras ciências, a mesma coisa, mas o cientista espírita, neste caso em particular, tem que exercer sobre as várias hipóteses, as várias verdades, as várias crenças verdadeiras justificadas que tem à sua disposição para o laboratório, para a experimentação, por forma a apurar a melhor, mesmo sacrificando alguma que até poderia ser verdade, mas se nós ficamos na dúvida, vamos para aquela que é melhor, que pode ser a tese. Pois a mim chegou-me. Aqui está uma das características da ciência. Mas a outra característica fundamental da ciência é aquela de não se engessar, não se imobilizar com a tese a que chegou em determinado momento, estar disponível para progredir, já que todo o pensamento humano progride. E todo o pensamento humano significa filosofia e ciência. Então, nós na Gênese, outra obra científica da codificação fundamental do Espiritismo, se nós formos à primeira parte, no capítulo 1º, que fala do caráter da revelação espírita, está lá um parágrafo, que é o 55, em Kardec diz assim: o Espiritismo, como ciência, vai ao lado das outras. Se em algum momento uma verdade nova, uma melhor verdade se revelar, distinta daquela que tinha, mas que faz sentido, é melhor, o Espiritismo a aceitará. Aí está esta segunda característica muito importante de qualquer ciência, e o Espiritismo também a tem. Pelo que não é nenhuma obra perfeita, não é nenhuma obra engessada no tempo, ficada lá para trás. Tem é que as novas investigações têm que ser feitas com o rigor científico de tal e qual nasceu esta ciência. Como ciência da observação, controle universal do ensino dos espíritos, olhando para as ciências ao lado, que é aquilo que nós agora iremos ver, porque são uma boa fonte de boas verdades. E olhando agora para as 4 outras bases filosóficas do espiritismo que Kardec lhe dava a natureza científica exclusivamente pelo controle universal do ensino dos espíritos, hoje, com a evolução científica das ciências gêmeas ao lado do espiritismo, nós podemos encontrar outras evidências que vêm dar segurança a isso. Comecemos pelo espírito, e nomeadamente olhando para as experiências quase morte. Vamos ver um pequeno vídeo. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material, perecível, e sua destruição pela morte os devolve à liberdade. A alma é um espírito que encarnou, e, portanto, um ser imaterial e individual, que reside em nosso corpo e a ele sobrevive. Consegui um encontro no Central Park com o médico-chefe da UTI, Dr. Sam Parney. Eu sei que você fez uma quantidade enorme de pesquisas sobre o assunto. Sam estudou mais de 100 sobreviventes de paradas cardíacas, pessoas que estavam tecnicamente mortas e que voltaram à vida. Algumas delas voltaram com profundas experiências. Uma das coisas que você menciona, e eu achei extremamente fascinante, é a ideia de que, mesmo sem atividade cerebral, as pessoas voltam contando essas experiências. Tem como isso ser explicado? É importante compreender que, quando uma pessoa está morrendo e se torna um cadáver, é só nesse momento que as células dentro do corpo começam a passar pelo processo da morte, o que pode levar horas, se não até dias. E, na verdade, temos esse espaço de tempo em que podemos trazer a pessoa de volta à vida. E as experiências que elas tiveram nos dão uma indicação de como e quando a humanidade passa pela morte. E os religiosos acreditam, quase todos, que quando você morre é apenas no sentido corporal. A sua essência, a sua alma continua. Existe algum apoio científico para a ideia da alma? Hoje em dia chamamos a alma de consciência na ciência. Então podemos testar essa teoria científica e ver se essa consciência continua ou se ela acaba. Isso prova, pelo menos,
que quando uma pessoa morre, essa parte que nos torna o que somos, a psique, a alma, a mente, a consciência, ou como você quiser chamar, ela não é aniquilada. Ela não desaparece no ar, ela continua pelo menos no início da morte. É sério? Com certeza. Ela continua quando o cérebro não deveria estar funcionando e quando uma pessoa está passando pela morte. A ver, amigos, novos olhos sobre velhas terras. No tempo de Kardec, os espíritos, essas inteligências invisíveis, que nos diziam ser os mortos e davam-nos indicações claras de que eram realmente os mortos, tinham vivido. E estávamos um pouco limitados nisto, podíamos interrogar que não era tão tangível. Hoje, a ciência, com essas experiências quase morte, começa a ser mais tangível. Porque como justificar que aquelas pessoas que ressuscitam, isto é mesmo ressuscitar, portanto, já tinham um protocolo de morte no pressuposto materialista da medicina que diz que o cérebro é o produtor de toda a consciência. Quando o cérebro para, passou-se a consciência. Mas azar dos cabrais, como se costuma dizer. Estas experiências quase morte vêm provar que o cérebro parou, já parou, primeiro parou o coração, depois parou o cérebro, e os casos que, por esforços dos médicos, conseguem ressuscitar passado uns minutos, vêm com memórias muito nítidas daquele momento em que o cérebro já está parado. Então, já está parado, a consciência já está parada. A produção da consciência já está parada. Como é que vem com consciência? Como é que vem com memórias? Então hoje as ciências, as neurociências, nomeadamente, já vão dizendo que sim, que existe a psique, a alma, que a gente quer chamar, a consciência, que já não é local, pelo menos naqueles primeiros minutos que comprovam as experiências quase morte. Nós sabemos que é permanente, continua para além disso. Mas aí está, olhar para as velhas terras com novos olhos. Também na comunicabilidade dos espíritos, se Kardec estava limitado à transcomunicação mediúnica com os espíritos, hoje já aparecem novas formas de comunicação, nomeadamente com recurso a aparelhos eletrónicos, que mais não são do que uma versão da medida de efeitos físicos que Kardec enunciava. Mas não existia no tempo dele, não existia os celulares, os telemóveis, os rádios, os televisores ou as câmaras fotográficas estavam a começar a ser desenvolvidas. E hoje nós obtemos mensagens dos espíritos através desses meios eletrónicos. Não existia a eletrónica no tempo de Kardec. Mas aqui está uma nova evidência muito tangível. Reparei. Fui convidado a assistir às experiências que se realizavam em casa da senhora Plena Maison. Foi aí que, pela primeira vez, presenciei o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam. Assisti então a alguns ensaios muito imperfeitos da escrita mediúnica. Sem dúvida, havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa. Dos efeitos, procurava remontar as causas por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos. Um dos primeiros resultados que colhi das minhas observações foi que os espíritos, nada mais sendo do que a alma dos homens, não possuíam nem a plena sabedoria, nem a ciência integral. Mais tarde, quando vi que aquilo constituía um todo e ganhava as proporções de uma doutrina, tive a ideia de publicar os ensinos recebidos. One day in the summer of 2002, Martha Copeland of Lawrenceville, Georgia, played back a sound recording she'd made earlier that day and heard the voice of her daughter, Kathy, disciplining her dog. That wouldn't have been so unusual, except that 6 months earlier, Kathy had died in an auto accident. One day in October 1987, Claude and Ellen Thorland of Sweden switched on their TV. Suddenly, this strange image appeared, and they quickly snapped it with their Polaroid camera. Only later did they learn that their friend Friedrich Jürgensen, a pioneering afterlife researcher who had died a few days earlier, was being buried at that very moment, 250 miles away.
For more than a half century, people throughout the world claim to have communicated with the dead using instruments of modern technology, such as tape recorders, radios, telephones, computers, and video systems. They call this phenomenon instrumental transcommunication, or ITC. Porque não existia no tempo de Kardec a eletrónica, isto não é comunicabilidade dos espíritos? Se fôssemos uma doutrina dogmática, excluiríamos esta grande possibilidade dos dias de hoje, muito mais universal. Todos somos médios, mas nós só costumamos chamar médium aquele que tem a capacidade mais ostensiva. Mas para a transcomunicação instrumental, todos temos capacidade de conseguir obter pelo menos vozes, porque os níveis energéticos utilizados para modular ondas eletromagnéticas para produção de sons e imagens é muito mais, é da ordem de 1/1000ª parte da energia necessária para mover uma mesa, no tempo de Kardec, uma mesa girante. Portanto, é uma questão apenas de paciência e disciplina, todos vamos obter. Portanto, mas porque Kardec não tinha ainda descoberto no tempo dele a eletricidade, isto não pode ser uma ferramenta que o Espiritismo possa lançar para melhor comprovar os ensinamentos já vindos de Kardec? Pois aí está. Lá está a tal característica progressiva da ciência, de qualquer ciência e da espírita também. Lá está a possibilidade de olhar para as velhas terras com novos olhos, como dizia o nosso amigo Marcel Proust. Isso também se verifica na reencarnação. Hoje, há pedopsiquiatras, nomeadamente, e outros cientistas, investigando memórias de vidas passadas com crianças de tenra idade que não tinham como inventar aquilo, recordar-se daquilo, e ainda por cima quando associadas a marcas de nascimento compatível com a forma como elas morreram nessa vida anterior. Reparai o que estamos a dizer. As diferentes encarnações ou existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e jamais regressivas. Mas a rapidez do seu progresso depende dos esforços que ele faça para chegar à perfeição. A vida terrena seria assim uma espécie de escola, em que os alunos, embora nunca regridam às séries anteriores, são obrigados a repetir de ano até compreenderem o que lhes foi ensinado. O principal objetivo da reencarnação reside no melhoramento progressivo da humanidade. O que acontece após a morte? Nós podemos voltar? I think there is some likelihood of life after death. A resposta pode vir de crianças que lembram de uma vida antes de nascerem. Our work provides evidence that we should strongly consider the possibility of reincarnation. Existe vida após a morte? Uma pergunta antiga. Na Universidade de Virgínia, em Charlottesville, cientistas investigam alegações de reencarnação. Há 40 anos, tentam explicar relatos de crianças que falam de uma vida passada. Histórias como desta garota que diz ter morrido afogada e que reencarnou. Ou deste garoto de 6 anos que era policial em Nova York e foi morto em serviço. Ou deste garoto que lembra viver como seu próprio avô. We're investigating cases of very young children who spontaneously begin talking about previous lives. They usually begin between the ages of 2 and 3 and continue until the age of 5 or 6. Aqui está, queridos amigos, como justificar estas memórias comprováveis com os seus pais. Por exemplo, há casos de que eram o seu avô, mas este menino não conheceu o seu avô. Nasceu já depois do seu avô ter morrido. Mas depois, quando aparece, com tenra idade, começa a dizer à mãe, que era sua filha, coisas que só eles sabiam.
e tudo a bater certo. E ainda por cima havia com marcas de nascimento compatível com a forma como diz ter morrido. Portanto, aqui temos uma nova linha das novas ciências que vem comprovar aquilo que o Espiritismo já dizia. Através dos espíritos vinham sempre dizendo, atenção, que existe a reencarnação para o progresso moral do homem, várias vidas, porque uma vida só não daria para se exercer a justiça divina, não sustentaria o progresso, a lei moral do progresso, etc. E agora, desta forma, ainda comprovado. Mas também da pluralidade dos mundos, que hoje vemos a astrofísica e a astronomia a envolver-se nisso, como também a física quântica, olhando mais para o invisível, para as outras dimensões do nosso universo, para os universos paralelos, que no tempo de Kardec apenas se obtinha esta confirmação porque vários espíritos diziam viver noutros planetas que nós observávamos, mas não os víamos a eles, mas diziam e davam indicações. Hoje já temos mais estes caminhos, não só a procura de exoplanetas, que ainda não resultou em nada, de vermos seres, apenas só andamos à procura de planetas espaciais da Terra, mas já com a física quântica, ao admitirmos a existência de outras dimensões e universos paralelos, aí podem estar os espíritos noutras dimensões e eles vendo a mais uma dimensão, pelo menos, que nós. Vejamos um filme que nos vai resumir isso. Segundo o Espiritismo, nos mundos que gravitam no espaço infinito, outras humanidades, em vários graus de adiantamento, encontram habitação adequada ao seu avanço. Physicists believe that the tiniest bits inside an atom were point particles. But string theory says that what we thought were indivisible particles are actually tiny vibrating strings. But it comes at a price. Parallel universes and 11 dimensions, most of which you've never seen. Well, we think these extra dimensions exist because they come out of the equations of string theory. Strings need to move in more than 3 dimensions. Our universe might be like a slice of bread, just one slice in a much larger loaf. And if these ideas are right, the bulk may have other slices, other universes. Some of them could resemble our universe. They might have matter and planets and, who knows, maybe even beings of a sort. Others could certainly be a lot stranger. They might be ruled by completely different laws of physics. Now, all of these other universes would exist within the extra dimensions of M theory, dimensions that are all around us. Some even say they might be right next to us, less than a millimeter away. If we do live on a membrane, and there are parallel universes on other membranes near us, we may never see them, but perhaps we could one day feel them through gravity. So who knows, maybe someday we'll develop the technology and use gravity waves to actually communicate with other worlds. Yeah, hey, it's Brian. How you doing? Estão a ver, amigos, como a física quântica nos oferece uma hipótese possível, com muita lógica, de justificação, onde podem estar os espíritos que nos observam e nós não os observamos. Podem estar noutra fatia de pão de forma. É dar uma nova visão, né? Ver os velhos pão de forma com novos olhos. Mas aqui está uma forma racional também. Mais uma hipótese, para além daquelas que sempre obtemos pela transcomunicação mediúnica. Portanto, olhar para as velhas terras com novos olhos da nossa capacidade intelectual dos dias de hoje. Mas, claro, toda esta investigação filosófica e científica, com cada vez mais meios científicos à disposição, o Espiritismo só os pretende usar e só os usa para retirar dessa investigação orientações
éticas, orientações de bem proceder para o homem, justificadamente. E claro, para isso é preciso cada vez perceber melhor a diferença entre o bem e o mal e perceber qual é que é a linha que garante esta solidez da doutrina, para que ela não engesse, para que ela não vá por caminhos dogmáticos. Comecemos por olhar para a raiz da ética, a raiz de perceber justificadamente a diferença do bem e do mal. Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Isto foi dito a Kardec pelos espíritos, pelo controle universal do ensino dos espíritos. Tem natureza científica por isso. E repara, esta frase diz assim: a moral funda-se na observância da lei de Deus. Então, o que é que isto significa? Olha, significa que a moral é o resultado de algo. Resultado de quê? Da observância da lei de Deus. Então, antes da moral, o que é que está? Está a observância da lei de Deus. Mas o que é isso da observância da lei de Deus? Vamos olhar para a lei de Deus ou a lei do homem. Uma coisa. O que é que significa observar a lei de Deus ou observar a lei do homem? Significa, com a nossa inteligência, em função do objetivo com que queremos estudar aquela lei, e em função dos conhecimentos prévios que a gente tem, a gente deduzir uma verdade, deduzir uma versão daquilo, deduzir então a moral, deduzir a dica de bem proceder. Imaginai que subitamente nos nossos países em que se conduz pela direita, por exemplo aqui em Portugal ou no Brasil, ou em Espanha, nos carros, a partir da próxima semana saía uma lei que íamos passar a conduzir pela esquerda, como se conduz nos países anglo-saxónicos. E saía uma lei em que tinha as justificações porque é que isso ia acontecer. O que é que nós íamos fazer, a maioria de nós? Íamos praticamente dizer, se tem que ser agora a conduzir pelo lado esquerdo, vamos lá ver como é que são as novas regras. Pois quando a gente agora chegar às rotundas tem que, em vez de circular pela direita, tem que ser as bolachas, não é? Tem que circular pela esquerda e tal. E ficávamos com essas dicas para usar dia a dia e dizíamos aos nossos amigos, aos nossos filhos, olha, atenção que agora pela rotunda tem que passar pela... Isto é a moral. Portanto, a moral depende da capacidade intelectual, do conhecimento, do avanço do homem, do que a produz, do que a observa. É por isso que nós vemos, por exemplo, o uso de calças pelas senhoras. Portugal, Brasil, Espanha é moral. Hoje. Não foi sempre assim. Há 50 anos atrás, aqui em Portugal era imoral. Mas hoje é moral. Mas hoje, uma senhora que use calças dos nossos países, que vá ao Afeganistão, lá é imoral. Vai ser apedrejada, é crime. Estão a ver? Varia consoante a observância que se faça dessa lei. Portanto, está ligada a uma determinada sociedade, aos costumes de uma determinada sociedade, a um determinado tempo. Ora, o espiritismo não se pode reger por isso. O espiritismo tem que se reger pela justificação. O que é bem em Portugal, no Brasil, em Espanha, em qualquer momento, em qualquer local. Ora, isso é filosofar. Ora, então, é filosofar sobre a moral, é filosofia moral, daí ser a ética. Digamos que, de alguma forma, a moral, segundo a ótica do espiritismo, é filha da ética. É a ética, a filosofia moral, que produz as regras de bem proceder. Por isso é que se diz que são consequências ético-morais. Porquê? Porque o espiritismo pauta-se pela ética e influencia a moral. Isto é, pelo conhecimento, o espiritismo justifica porque é que um determinado comportamento é correto ou incorreto. E a partir daí, quando nós explicamos a alguém, imaginai vocês educarem os vossos filhos. Se vocês explicarem aos vossos filhos porque é que não devem fazer, não devem ter determinado comportamento, de forma que eles percebam porque é que é mal, eles, em muito pouco tempo, têm a possibilidade de passar a fazer bem, porque percebem. Se, ao contrário, vocês
puxarem dos vossos escalões. Eu é que sou o pai, tu és meu filho, tu fazes o que eu te disser para fazer e não refilas e não dizes mais nada. Bom, estão mesmo a ver o que é que vocês estão a pedir. Estão a pedir que o vosso filho, sempre que vocês estiverem a observar, fazem como vocês dizem, mas vocês viram costas e ele faz como ele acha que é melhor. Estão a ver? Por isso, quando nós conseguimos justificar porque é algo é bem ou é mau, conseguimos começar a influenciar melhor os outros. Então conseguimos influenciar o comportamento das sociedades, conseguimos influenciar a moral. Porquê? Porque o mal é sempre o mal, mesmo que todos o pratiquem. E o bem continua a ser, mesmo que ninguém o pratique. Para um espírita, essa de toda a gente faz não pode ser justificação. Certo? Portanto, devemos Para entender claramente assegurar-se, isso. no futuro, a unidade, uma primeira condição se faz indispensável. Que os nossos escritos não se prestem a interpretações contraditórias. O segundo ponto está em não se sair do âmbito das ideias práticas. O terceiro ponto é que não se imobilize no presente. Assimilando todas as ideias reconhecidamente justas, de qualquer ordem que sejam, físicas ou metafísicas, ela jamais será ultrapassada, constituindo isso uma das principais garantias da sua perpetuidade. Acabamos de ouvir o que vem inserido no número da Revista Espírita de dezembro de 1868, com o título de Constituição do Espiritismo. É a visão que Kardec tinha para o movimento espírita. Mal sabia ele que ia morrer passado uns meses, mas era a visão, que também vem depois reproduzida nas obras póstumas como Constituição do Espiritismo. E na parte dos cismas, do capítulo ou subcapítulo dos cismas, Kardec diz exatamente isto, que para esta doutrina manter a sua validade filosófica e científica ao longo tempo, que é perfectível, portanto, tem que evitar erros de interpretação. A nossa linguagem é curta, devemos escolher os melhores termos, e se não houver termos suficientes, clarificá-los bem. Devemos utilizar o espiritismo para aquilo que ele é, que ele foi concebido, é para auxiliar o homem a progredir. Portanto, tem que ser focado nas ideias práticas, a resolver os problemas humanos e não dar-lhe misticismo. E por último, estar aberto a novas ideias. Cá está a progressividade do espiritismo. Nós já fomos vendo que há aqui novas ideias que até vêm confirmar as que já haviam, mas até podem vir a melhorar, a dar-lhe outra visão. Então, nós temos que estar aberto a novas ideias, não se imobilizar no presente, não deixar o espiritismo sofrer do mesmo problema que têm sofrido as religiões, que advogam ter a verdade absoluta, serem eles, cada uma delas é a que interpreta melhor a verdade sagrada de Deus. E depois vemos que a verdade de Deus transcrita nos vários livros sagrados, cada um tem a sua, como se o Deus não fosse único, né? Portanto, o espírito não pode resistir por isso. Não se pode imobilizar no presente. Tem que estar atento e com capacidade de observar as velhas terras com novos olhos, mas sujeitando todo o novo conhecimento ao mesmo processo racional científico que já vem de Kardec, controle universal do ensino dos espíritos. Portanto, aceitar novas ideias desde que justas. E aqui, como vos dizia, com uma diferença substancial para as religiões, que todas são filosofia. Pelo menos o problema é que, com a ganância de terem poder, de serem os interpretadores da lei de Deus e por isso ganharem ascendência social, muitas foram engessando nas suas crenças, nas suas próprias crenças e tornando-se em dogmas. E o espiritismo não. Vamos terminando vendo um filme exatamente em que nos mostra a diferença entre a investigação religiosa e a investigação científica, e peço-vos que tomem muita atenção à frase final, que é dita por um religioso, mas é um religioso racional. Ora, vejamos.
Era esta a mensagem que eu vos solicitava uma particular atenção. É emitida por um padre, um sacerdote jesuíta, mas reflete bem o pensamento racional do espiritismo, embora ele seja um religioso. Esta é a grande diferença que vimos aqui da investigação religiosa e espírita, pelo que o espiritismo é uma filosofia e uma ciência e não uma religião também. Queridos amigos, era isto que nós tínhamos para vocês. Para vos trazer esta palestra, nós consultamos todas estas obras que aqui vemos, fomos falando ao longo do tempo, boa parte delas da codificação fundamental, algumas obras de filosofia, o nosso livro Pensamento Sistémico e Espiritismo, em que na primeira parte falamos também destas questões da realidade e da verdade. Aqui estes links podem encontrar os vídeos em formato completo de que extraímos aqueles extratos que fomos vendo das evidências científicas das várias bases filosóficas do Espiritismo. Nós, como habitualmente, estamos a transmitir em várias plataformas eletrónicas, em YouTube, em Espiritismo JG, e em Facebook estamos, para além do Espiritismo JG, estamos também a transmitir na página Espírita em Kardec, administrada pelo nosso companheiro Eric. Agora nós vamos olhar para os vossos comentários e as vossas perguntas que possam haver, mas se alguém houver que não se sinta à vontade para colocar a sua dúvida ou o seu comentário numa rede social, também tem à sua disposição este endereço de e-mail, espiritismo.jg@gmail.com, e nós trataremos de responder com a maior brevidade possível e com o parco conhecimento que temos. Antes de passarmos às vossas perguntas e comentários, ia pedir ao nosso querido Eric também que nos desse a sua verdade sobre estas questões, tentando sairmos com uma melhor ainda, com outra melhor visão sobre as velhas terras. Eric, por favor. Excelente, João, a exposição, né, sobre essas questões, né, eu queria frisar de início, né, a importância do estudo das 22 obras de Kardec, né, começando pelas obras de introdução. E você faz um resumo, né? Você fez um resumo bem interessante dos princípios do Espiritismo, né? Colocando nesses 5 Deus, a imortalidade da alma, a mediunidade, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, né? A vida em outros mundos, né? E você fez bem a demarcação, né? A filosofia, né? Esses princípios pega a existência de Deus, né? Mas Deus não pode ser colocado num tubo de laboratório. Deus é objeto da filosofia, dos argumentos, né? Os argumentos filosóficos vêm desde lá de São Tomás de Aquino, antes Aristóteles. Então é do domínio da filosofia. E a ciência cabe aos outros, né? Principalmente o espiritismo e a mediunidade, né? Porque o objeto do espiritismo é os espíritos, sua natureza, sua origem e suas relações com o corporal, né? E a luneta do espiritismo, né? O microscópio do espiritismo é a mediunidade. Então é através da mediunidade que você faz essa análise, né? Que é o instrumento que a ciência espírita se utiliza para averiguar o fenômeno, né? Então a mediunidade vai ser o ponto central no espiritismo. E para analisar os fenômenos, Kardec a princípio partiu, né, da análise racional do crivo da razão, né, do axioma, né, se todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, né? Logo, aqueles efeitos das mesas que geravam tinham que ter uma causa inteligente, que eram os espíritos, né? Já que essa causa não provinha do médium, tinha que vir de uma causa oculta, né? E essa causa, ela mesma se revelou: somos os espíritos, né? Somos os espíritos. Então, é interessante que esse pensamento é tão importante de estar no túmulo do Kardec, né? Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, essa frase.
E aí depois ele partiu, né, para controle universal, analisar as diferentes opiniões, né, não cair nas opiniões errôneas, né, comparar, né, através de métodos que não se conheciam entre si, né, que é algo bem importante, né, e lembrando que esse método do Kardec que ele empregou, ele era adaptado ao objeto de estudo, né, que se tinha. Não dá para analisar os espíritos como se faz com uma experiência na química ou da física, né? Se você pegar uma experiência da química que você faz no laboratório, você pode reproduzir à vontade, né? Várias vezes, né? Tem uma reprodutibilidade mais fácil, né? Já a experiência espírita não. É como, por exemplo, até o Kardec usa essa analogia como um biólogo observando um animal selvagem, né? Ele tem que pegar o fenômeno de imprevisto, né? Então você tem que ter aquela perseverança na análise das comunicações. E hoje em dia há diversos estudos estudos que são feitos hoje em dia que se relacionam com o espiritismo, né, de alguma forma. Na medicina, na neurociência, né, tem o NUPES, tem a TCI, né, a EQM, né, que demonstram essa realidade, né? Mas, sobretudo, no final você falou da questão ética, moral, né, que é um dos ramos da filosofia ética, né? E a ética é consequência disso tudo, né? Porque a ética espírita, que é a ética cristã, deriva da própria ciência espírita, né? Porque ela demonstra de maneira palpável as consequências dos atos que temos aqui na Terra no mundo espiritual, né? Pelos próprios relatos daqueles que foram, né? Então, a ética é, com certeza, o ponto mais importante, né? No capítulo 3 do livro dos médiuns, né, do método, Kardec, ele categoriza os espíritas e ele diz, né, os verdadeiros espíritas são aqueles que se esforçam para corrigir suas más tendências, né? São os espíritas cristãos, ele diz, né? Que são aqueles que aplicam, né? Não apenas os experimentadores, né, os filosóficos, mas os que compreendem e aplicam, né? Então, essa questão ética é fundamental. Mas, enfim, excelente, João. Muito obrigado. Obrigado a ti, Eric, por nos trazeres também mais estas verdades, estas versões da mesma realidade que são muito enriquecedoras. São complementares da que já emitimos, mas reforçam, sublinham detalhes importantes e desta forma resumida, como o Eric nos apresentou, é como se fosse uma indicação moral, não é? Para retermos como resumo desta nossa palestra. E íamos agora ver das perguntas que aqui temos. Na realidade, temos aqui uma pergunta do nosso amigo João Carlos Onelli, que é muito interessante. A pergunta que ele nos coloca é esta: como ter um bom proceder, diria Kant, o filósofo Kant, Immanuel Kant, sem termos certeza da correção e de que motivação? Será que ele foi buscar o imperativo categórico no Sermão da Montanha? É possível, não tenho, pela história não sei, mas pode ser que o Eric conheça melhor algum detalhe mais pessoal da história da filosofia e das motivações de Kant. Mas é possível. O pouco que eu sei do imperativo que Kant, imperativo no sentido de como proceder, a motivação por que o homem procede. Kant concebia duas naturezas para esse imperativo. O tal categórico, que o João fala aqui, mas também ele concebia o hipotético. E é interessante que, numa visão muito minha, mas e do que nós falamos aqui, em particular nesta última parte, a diferença entre moral e ética, considerando que a moral é produzida pela ética, é filha da ética, numa interpretação minha, com todos os erros que possa ter, mas parece-me que o imperativo
hipotético, aquele que se baseia de eu sigo uma determinada indicação de bem proceder que a sociedade me diz, de uma determinada hipótese, para não incorrer num comportamento indesejado. Isto está aqui uma ligação com a moral. Pelo imperativo hipotético, eu agarro numa indicação moral e levo à prática. Bom, não é isto que o Espiritismo solicita dos seus estudantes. O que o Espiritismo solicita dos seus estudantes é que cada um de nós, o próprio estudante, determine ele o imperativo categórico. Isto é, seja ele a raciocinar, a avaliar o que é que ele deve fazer. Seja ele a filosofar moralmente, o que é desenvolver ética, desenvolver um procedimento ético, para então retirar um imperativo de conduta que Kant chamou o categórico. Por isso, de uma forma assim grosseira e de uma interpretação exclusiva minha, eu acho uma relação interessante, uma ligação interessante entre imperativo categórico e o que nós chamamos filosofia moral ou ética, há dois, e imperativo hipotético ao que nós chamamos a moral filha da ética. Érico, eu sei que tu és mais versado nestas coisas até do que eu, na área de filosofia, não sei se podes ajudar aqui também. Eu acredito que sim, o imperativo categórico pode ter a ver com a regra de ouro de Jesus, né? Não fazer ao outro o que não quereis que vos façam, né? Porque o imperativo categórico coloca, né, pela ética deontológica kantiana, né, que é a ética do dever, né? Ou seja, por isso a ética deontológica coloca como um dever essas ações, né, de maneira categórica, que uma determinada ação só é ética, né, se caso fosse praticada de maneira universal, né, não geraria nenhum conflito, né, ou nenhuma contradição, né? Então é essa a ideia, né? Não fazer aos outros o que não quereis que vos façam. Então é uma ideia semelhante com a regra de ouro, realmente de Cristo, né? De Jesus, né? Então tem essa relação, né? Que é diferente, por exemplo, de uma ideia de uma ética utilitarista, né, como definida por John Stuart Mill, né, que era você vê as consequências, né, quanto de bem, né, de resultado de bem você gera, né, e quanto de mal, né. Então você vê o resultado, não a intenção, né. Então acho que o espiritismo ele se liga muito mais à ética deontológica e à ética das virtudes dos gregos, né, do que a uma ética utilitarista, né. Enfim. E a ética espírita é a ética cristã, né, do Sermão do Monte. Muito obrigado, Érico, também por estes acrescentos, estas aportações. Esperamos ter cabalmente conseguido dar a nossa opinião, João. É a nossa verdade, estamos todos a aprender. Mas nós agradecemos muito a sua pergunta, porque está-nos aqui a ocorrer uma ideia interessante de continuidade deste assunto. E se calhar, Érico, na próxima semana, que tal nós voltarmos a isto falando de espiritismo, filosofia, história do espiritismo? Vamos nessa? Vamos sim. A gente pode falar a história da filosofia, espiritismo, é um bom tema. Ora, combinado. Arrematado, como se diz aqui em Portugal, o nosso amigo Érico vai fazer-nos o favor de nos trazer uma análise. Vem na continuação, mas vamos olhar para o espiritismo e para a história da filosofia nesta perspectiva. Muito obrigado, Érico, muito obrigado por esta possibilidade de expandirmos os nossos conhecimentos. Ficamos já marcados para a próxima sexta-feira
com esta questão e agradecendo ao João que realmente está aqui na gênese desta ideia. Bom, não temos aqui mais nenhuma outra pergunta. Vamos então terminar. Olha, João agradecendo. Nós é que agradecemos, João. Vamos então terminar os nossos trabalhos por hoje, da mesma maneira como nós os começamos, isto é, conversando com essa tal base filosófica que apenas tem natureza filosófica, só se pode atingir pela razão, que é Deus, e assim será sempre. Então, queridos amigos, elevemos o nosso pensamento a Deus e comecemos por o louvar. Louvá-lo pela sua perfeição. Aquilo que nos está a nós vedado por falta de por incapacidade, mas que é caminho aberto, mas Deus detém-na de sempre. É o ser perfeito. Nós estamos a caminho, mas claro, Deus estará sempre mais perfeito, digamos assim, do que nós. Portanto, isto é digno de louvor. Haver um ser perfeito é um ser a que não se lhe pode apontar um erro, uma mácula, como a sua obra. Então é digno de louvor. Louvemos, pois, a Deus, esta base filosófica maior do Espiritismo, pela sua obra. Mas sejamos agradecidos também a esta mesma causa primeira de tudo, a Deus, pela oportunidade que nos dá de também nós próprios podermos alcançar níveis de perfectibilidade maiores, através desta ferramenta maravilhosa que a todos distribuiu por igual, que é um atributo do Espírito, a inteligência. É através dela que nós compreendemos a natureza de Deus e é também através dela que conseguimos comprovar a natureza do Espírito, da comunicabilidade dos espíritos, da reencarnação ou da pluralidade dos mundos. E com estas justificações e comprovações, vamos solidificando cada vez mais o nosso conhecimento espírita, olhando para as velhas terras com novos olhos e não nos imobilizando no presente, desenvolvendo uma nova consciência, que era, afinal, o tema que nos propunhamos analisar. Mas, Senhor, nós por fim te queremos pedir que neste desenvolvimento de uma nova consciência nunca nos deixeis esquecer dos imperativos categóricos de bem proceder, da ética, que infelizmente também no mundo em que vivemos e com estes recentes acontecimentos, por exemplo, da guerra que está agraçando aqui na Europa, vemos que o homem, neste seu caminho para a perfeição, vai fazendo umas inflexões em que vai comprometendo esse imperativo categórico que já também nos vinha de Cristo: não faças aos outros o que não queres que façam a ti. E que, infelizmente, vai tendo estas variações. Então, Senhor, vos pedimos que neste caminho conjunto do homem nos envieis os bons espíritos, os nossos anjos da guarda, e aos decisores que ordenam e gerem esta guerra, para que os ilumineis e possam rapidamente concluir pelo melhor imperativo categórico que já nos vem do Cristo e possibilitarem que o progresso moral se faça mais rapidamente para todos nós,
que adquiramos todos uma nova e melhor consciência da perfeição, que é finalidade e objetivo de desenvolvimento para todos. Bem-aja, queridos amigos, uma boa noite a todos e então ficamos de encontro marcado para a próxima semana, a esta hora, com este tema maravilhoso que o Érico vai fazer o favor de tratar: Espiritismo e História da Filosofia. Boa noite, queridos amigos. Um bom fim de semana.